Então, hoje nós vamos ver um assunto muito interessante aqui. Eu não sei se você já alguma vez, quando lê que as pessoas rogavam para ao menos tocar na orla das vestes de Jesus e as que a tocavam eram curados. De onde veio essa ideia? Você nunca pensou sobre isso? Por que as pessoas eram curadas ao tocar nas vestes de Jesus? Então, eu custei descobrir isso, né? E hoje eu quero trazer, então, uma espécie de um estudo sobre isso, né? Onde nós vamos estar também, talvez muitos de vocês não saibam, então eu vou compartilhar isso aqui. Em Mateus 14:36 diz assim, ó, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam curados. Como que eles descobriram isso? De onde que veio essa ideia? Em Malaquias 4:2, é uma pista, tá? Já está falando, mas para muitas pessoas que não entendem o que significa essa palavra, vão ficar boiando ainda, até que se diga, esclareça tudo. Então diz assim, ó, Malaquias 4:2, todavia, para vós todos quantos amam reverentemente o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. E vós havereis de sair saltando de alegria, como bezerros soltos do curral. Então, essa palavra asa tem um significado especial, que os judeus conhecem muito bem o que é asa. E eu vou estar falando aqui um pouco sobre roupas no Antigo Testamento, porque é preciso entender, antes de explicar por que as pessoas eram curadas ao tocar na orla das vestes de Jesus, é necessário falar um pouquinho sobre essas vestes, né? Naqueles dias, claro, existiam muitos tipos de roupas, mas tinha umas em especial que Jesus usava sempre, uma túnica, né? E às vezes a gente confunde túnica com aquela roupa que usava todo. Não, é uma outra coisa que eu vou estar explicando aqui. Jesus costumava andar com essas túnicas. Sabe, já vou falando aqui. Aquele tipo um chale, é uma coisa que põe em cima da cabeça e ele vem até que tampa os braços, tampa parte das costas, vai até quase lá no joelho e aqui pela cintura, que ela é quadradona assim, né, meio esticada. Aí quando põe aqui, ela faz uma asa. Aquela asa que ele segurava aqui, que os judeus usam para tocar o shofar, para fazer as orações de manhã. Cada vez que eles vão orar, eles costumam colocar aquilo em cima da cabeça, certo? Muitas vezes, né? Nem todos fazem isso, mas eu acompanho um pouco assim, eu vejo. As roupas tinham uma característica bem interessante, que foi o próprio Deus que mandou fazer nas bordas ou orlas das vestes que tinham franjas. As franjas, era para colocar as franjas. E nas franjas das bordas, ou a orla das vestes, tinha um cordão azul, ou cordões azuis, né? Esses cordões azuis tinham os mandamentos de Deus. Era colocado ali. Então, toda vez que eles andavam, eles viam os mandamentos de Deus nos cordões que estavam nas orlas. Eu tenho aqui uma foto. E se eu conseguir colocar, eu coloco. Se você estiver vendo aí a hora que eu passar esse vídeo, é porque eu consegui colocar. Senão, vocês vão ficar imaginando, ou vão no Google lá e dar uma olhadinha nas franjas das orlas das vestes. As roupas tinham uma borda e nessa borda tinha as franjas. E nas franjas tinham vários cordões com os mandamentos. Este mandamento pode ser encontrado no Velho Testamento, que está em Números 15, 38 e 39, que diz assim, ó, foi Deus que mandou fazer isso, tá? Ele tinha já uma mensagem nessa roupa. Olha só. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações. E nas franjas das bordas ponham um cordão de azul, e as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo. Bom,
Olha só. Então a palavra borda ou orla, de Números 15, em hebraico é kanaf, né? Que também significa asa. Agora entendeu? Asa. Asa, aquela ponta é como uma asa. Ele está falando disso. Asa para os judeus é orla ou borda. Em Mateus 14, diz: a multidão corria para tocar na orla ou asa de Jesus, e todos que tocavam na orla ou na asa, vou repetindo para ficar bem claro, para ninguém ficar, essa orla era o quê? Então, de Jesus, e eram curados. Então, aqui, o Mateus 14, 36, que eu acho que eu já li, né? E rogavam-lhe que ao menos lhes pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam curados. Mas de onde veio essa ideia? Né? Que apenas por tocar ali as pessoas seriam curadas. Então, os judeus, como eram muito conhecedores da palavra de Deus e das profecias, atentaram a uma característica do Messias. É que existia uma profecia que dizia que todos que tocassem na orla ou asa do Messias seriam curados. Opa, olha aí. Onde que está escrito isso? Malaquias 4:2, que eu li lá em cima já, né? Lá no começo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Então, para os judeus, quando você fala de asa, eles sabem que é a orla das roupas. Então, todos os judeus já sabiam que se Jesus fosse o Messias, ele teria essa evidência, esse sinal, sabe, essa característica, que as pessoas, apenas por tocar na orla das vestes dele, seriam curados. Estavam aguardando. E tem pessoas que aguardavam há tempo isso. E quando ele começou a fazer os seus sinais, os sinais do Messias, eles foram fazer o teste. E tocavam na orla das vestes e eram instantaneamente curados. Todos sabiam que se Jesus fosse realmente o Messias, apenas de tocar em suas vestes seriam sarados. Por esse motivo, muitos queriam tocar na orla das suas vestes. Porque se ele fosse realmente o Messias, o prometido das nações, eles seriam curados com base nas profecias de Malaquias 4:2. Então é isso aí. A asa, aquela cordão, o nome dele é Talite. E tem um monte de coisa aqui que eu não vou ficar lendo, porque eu estou lendo aqui as informações a respeito. Mas eu acho que já passei a informação, eu corri na frente. É por este motivo que todos ficaram correndo atrás de Jesus para tocar nas orlas de suas vestes. De onde que veio a ideia? Isso, por causa daquela profecia. Então, por esse motivo, eles ficavam correndo atrás dele para tocar na orla das vestes. Eu acredito que era um sufoco para Jesus, né? Então, os discípulos acho que funcionavam até como guarda-costas para não detonar ele. Só assim, para eles saberem que Jesus realmente era o Messias. É claro que tinha os sinais do Messias, outros sinais do Messias, que era a cura, né? Aquilo que Jesus falou para os discípulos de João, que mandaram perguntar: és tu aquele que és o Messias, né? Na verdade é isso? Ou nós vamos esperar o outro? Aí ele disse: vem cá. Aí curou na frente deles os cegos, coxos, paralíticos e tudo. Aí ele mandou o recado: ó, os curados, os leprosos são limpos, e aí falou tudo, né? E essa foi a resposta. Os sinais do Messias, que está lá em Isaías já. De como seria o ministério de Jesus. Então, quem era judeu, só o judeu simples, comum, já sabia. Agora eu fico perguntando para os doutores da lei, por que resistiram tanto e mesmo quando ele ressuscitou ainda fizeram o que fizeram? Também estava escrito isso, que ele também estava escrito. Tudo já está escrito. Então, ninguém pegou Deus de surpresa e nós aqui não vamos ser desobedientes ao Senhor, né? Então, esse é o verdadeiro motivo porque muitos queriam tocar na orla das vestes de Jesus e eram sarados. Mas não sai daí que nem começamos ainda, hein? Olha só. E temos aqui um texto a seguir, um relato que é uma das maiores revelações de que Jesus realmente era o Messias. Fica ligado aí. Em Marcos 5:25 diz assim:
E estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Aqui nós vamos aprender umas lições também a respeito disso. Porque tem a questão por que eram, já foi respondido. Mas agora nós vamos ver na real como é que é. E você pode experimentar isso aí hoje. Hoje. Então, já havia sofrido demasiado sobre os cuidados, em Marcos 5:26 está dizendo isso aqui, né? Por cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Cada vez ficava pior a situação dela. E Marcos 5:27 diz ainda, tendo ouvido falar, olha assim, olha só, ela ouviu falar de Jesus. E ouviu com certeza que eles tocavam nele e eram curados. Como ela conhecia a palavra, ela se ligou que era o Messias. Então, se ele era, eu vou tocar na orla das vestes dele, vou ser curada. Era uma fé que esse povo já tinha no coração. Então, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Barbaridade. Agora só, olha só. Falei igual o gaúcho agora, né? Pois dizia consigo mesmo, se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu que em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. Continuando lendo aqui, o texto bíblico diz assim, no mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu, quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe, vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas, quem me tocou? Gente, nós vamos aprender umas lições boas aqui, hein? Só um pouquinho. No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver aquela que tinha feito aquilo. Então, a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que tinha sucedido com ela, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. Jesus afirmou-lhe, minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Então, veja só, aconteceu tudo ali. Se você só ouvir a história assim, você não vai entender o que aconteceu tudo de verdade. Vamos começar de novo. Olha só. Aquela mulher não foi até Jesus para buscar salvação. Ela foi para ser curada. E já havia conseguido alcançar o seu objetivo, certo? Ela foi para ser curada, conseguiu ser curada, para casa, certo? Muita gente faz isso. Mas Jesus ainda não tinha conseguido o objetivo dele. Por isso que ele sabia que ela tinha conseguido parte da bênção, mas ela precisava da bênção total. Então, por isso, a procurou. Ele precisava informar a ela sobre sua fé e salvação. Veja, ele falou como um pai. Filha, a tua fé te salvou. Se Jesus não fizesse isso, ela iria de volta para sua casa só com a cura. E ele, Jesus, tinha muito mais para ela. Quantos que só tocam a orla das vestes de Jesus? Recebe a cura e dá espaço para outro, né? E voltam para suas casas, gabando-se do milagre, sem o que fez o milagre. Só volta com a cura. Achando que agora está tudo bem. Agora eu posso fazer tudo normalmente. Oh, graças a Deus. Até agradece a Deus, mas continua vivendo a sua vida, né? Então, todos nós sabemos que Jesus morreu por nós, mas se ele também só tivesse feito isso, só isso já seria muito bom para nós, né? Como para aquela mulher. Só ser curada para ela, meu Deus, que livramento, que sossego, que descanso, que peso que sai daquela mulher. Mas se ele tivesse feito só isso, já, né? Então, nós teríamos um tanto da bênção. Mas, e o resto? Se ele não tivesse ressuscitado, por exemplo, morrido e ressuscitado,
morreu por nós, paga nossos pecados, né? Nos dá do perdão, cura, libertação. Mas ele não tivesse ressuscitado, nós não teríamos a vida eterna. Ele tinha que concluir o serviço dele, né? Aqui nessa terra. Então a nossa dívida estaria paga, mas não teríamos a vida eterna. E continuaríamos mortos. É o que ia acontecer com aquela mulher. Ela estava viva fisicamente, mas morta espiritualmente. Então, se ela voltasse para a sua casa daquele jeito, o maior problema da vida dela não teria sido resolvido. É isso que Jesus queria resolver. Ela precisava da salvação completa. Filha, a tua fé te salvou. Ele usou a palavra sozo. Então, pensa naquela mulher, que ela veio com toda aquela dificuldade, 12 anos sofrendo de fluxo de sangue, imagina, ela estava muito enfraquecida. Talvez fosse o último suspiro dela, né? A última tentativa, a última chance. E ela usou todas as suas forças, eu creio que naquela hora até o próprio Deus ajudou ela a chegar lá, para ela obter a sua cura e ter esse contato com Jesus e ouvir essas palavras de Jesus. Sozo. Então, pensa aquela mulher vindo, tocando, e como a multidão seguiu por mais um pouco, né? Porque ela veio, conseguiu tocar. Mas eu acredito que Jesus deve ter dado um passo, ou meio passo, sei lá como é que ele fez aquilo, mas a multidão vai empurrando e se enfiaram no meio e ela ficou para trás. Ou no mínimo foi empurrada para trás. Porque as pessoas vinham, queriam tocar. É aquele que mais pulava em cima. E agora veja só. Provavelmente ela aproveitou para se Mas, no entanto, Jesus continuou olhando ao redor. Se ele estava olhando ao redor, procurando aquele ou aquela que tinha feito aquilo, quem fez aquilo, é porque ele não estava vendo. Eu fico pensando assim, que de repente tinha umas pessoas na frente, aí ele olhou para ela. Aí ela viu que não tinha mais como se esconder, ela começou a tremer, suar frio, quem sabe, né? Então, ele, esperando ver a que tinha feito aquilo, ele olhou para ela, né? Aí diz assim, ó, em Marcos 5,33, então a mulher, a pessoa lá, olhou para ela, assustada e trêmula, pensa. Sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se a seus pés, declarou-lhe toda a verdade. Ela contou a história. Sabe o que é, Jesus? Estou assim esse tempo todo. E aí, eu nem podia estar aqui porque eu corria o risco de ser apedrejada, né? Mas no meu coração eu dizia, se eu ao menos tocar na orla de suas vestes, serei curada. E foi o que aconteceu. Estou curada, eu sinto que estou curada do meu mal. E aí Jesus falou aquelas palavras para ela, né? Filha, a tua fé te salvou. Seja livre do teu mal. Todo o mal. Porque aqui, quando essa mulher se aproximou de Jesus, iniciou-se um outro processo de cura na vida dela. Pensa no tudo que ela passou durante aqueles anos. E a primeira coisa que ela teve que vencer foi o medo. Certo? Traumas, rejeições, medos, incertezas, dores, sofrimentos, tudo isso na lembrança dela. Ela precisa ser curada. Né? Todas as dificuldades que marcaram a sua vida, necessidades, prejuízos, gastos, porque diz que ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Então, a situação dela era angustiante. E aquela era a chance dela. Era a chance dela. É como tantas outras pessoas, né? O cego, Bartimeu e tantos outros que vinham e Jesus, né? Era a chance deles, eles não conseguiam ver, mas sabiam quem ele era. Nunca tinham visto ele, mas sabiam quem ele era. Porque ouviram falar dele. O que acontecia quando ele tocava nas pessoas, as pessoas tocavam nele. Os milagres que aconteciam. E
identificavam, definiam ele como o Messias. Então, agora, ela salva podia desfrutar de tudo isso e muito mais, a vida eterna. E de brinde nessa terra, a prosperidade, porque tinha consumido tudo que ela tinha. E a palavra sozo envolve também essa parte da prosperidade, que muita gente fala mal. Prosperidade, prosperidade, fala de prosperidade. Gente, eu ouvi um pastor falando outro dia um negócio que eu fiquei assim, impressionado, né? Daí eu fiquei pensando mais umas coisinhas, né? Ele disse que tem gente que é contra a prosperidade e vai ter dificuldade quando chegar no céu. Para aqueles que chegarem, né? Porque chegar lá, as portas tem pérolas enormes, pedras preciosas, em todo lugar. As ruas são de ouro e de cristal. O trono de Deus é uma coisa espetacular. A base do trono é uma riqueza maravilhosa. Peças únicas, coisa que não existe em lugar nenhum. Pensa a coroa do rei dos reis lá. O valor, se fosse vender em dinheiro, quanto que valeria? O Judas ali ia dizer, poxa, bem que dava para vender e dar para os pobres, né? Pois é. Mas acontece que isso aí para Deus não é nada. Certo? Tanto é que o ouro pelo qual as pessoas se matam aí, lá é chão, é rua. Forração de rua. Certo? Então, essa mulher, ela foi, assim como aquelas multidões iam a Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você. Jesus está aqui. Jesus está aí. Jesus está em qualquer lugar que você estiver nesse planeta, me ouvindo agora, ou assistindo. Então, vamos lá. O que é que você está esperando? Curve-se logo, prostre-se diante dele, aí onde você está. Eu quero orar com você, para que você o toque. Prostre-se aos seus pés e conte-lhe toda a verdade e sejam salvos. Conta para Jesus agora aquilo que te aflige. Fala a verdade para ele. Fala quem você é para ele. Ele já conhece. Mas peça perdão e diga que você o aceita como Senhor e Salvador. Diga com suas palavras. O quanto você o ama, o quanto você o deseja, o quanto você quer ser salvo, o quanto você crê nele e receba-o como Senhor e Salvador da sua vida. Não só crê que Jesus existiu, mas crê em tudo que ele ensinou. E se você não sabe o que foi que ele ensinou, leia a Bíblia. Acompanhe o nosso canal aqui, que tem muito ensino, muita instrução sobre a palavra de Deus. Esse canal é novo, mas a gente já está levando em frente, né? Isso aqui é para quantos anos eu durar, eu vou estar falando aqui. E em nome de Jesus Cristo, receba a tua cura agora, assim como aquela mulher recebeu, como aquelas multidões recebiam. E eram curados ao ser tocados na orla das vestes de Jesus. Eu toco em você agora. Receba a cura. Em nome de Jesus Cristo, receba a tua cura, o teu milagre. Seja ele qual for, seja na área física, emocional, espiritual, financeira, familiar, trabalho, qualquer coisa. Qualquer necessidade que você tiver. Veja, aquela mulher não foi curada só da enfermidade, ela foi curada de emoções, ela foi curada também da miséria que ela já estava enfrentando, porque tinha gastado tudo, e estava ficando pior, e ela foi liberta de preocupações futuras. Na vida dela ficou só um glória a Deus muito grande, muito agradecimento ao Senhor, e que na tua vida seja assim também. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Deus continue abençoando você. Amém.